Bem, gente, vamos continuar nossas aulas, né? Nossos estudos no curso de nutrição. Continuando a disciplina de Fisiologia da Nutrição. E o que a gente vai abordar hoje é o sistema muscular. Então, vamos relembrar algumas características, né? Algumas propriedades fisiológicas do sistema muscular dos músculos, né? Todo músculo ele tem a capacidade de se contrair, né? De se encurtar. Então, isso é chamado de contratilidade. A função básica de um músculo é contrair. A outra capacidade, outra propriedade é a excitabilidade ou irritabilidade, que é a capacidade de responder a um estímulo. Tá? Então, todo músculo responde a um estímulo. Basta lembrar que, mesmo que você não tenha medo de agulha, quando você vai levar uma injeção, por exemplo, na bunda, no glúteo, mesmo tranquilo, mesmo sem medo, assim que a agulha toca lá no seu glúteo, você dá uma contraída, né? Porque faz parte do músculo responder a estímulo. Outra capacidade, outra característica é a extensibilidade, é a capacidade que o músculo tem de se estirar, né? A gente fala muito em alongar, e a capacidade elástica que os músculos têm, que é a capacidade de voltar à forma original, mesmo depois que você esticou ou contraiu. Né? O músculo não fica flácido não, feito pele, por exemplo. Então, relembrando novamente aqui, vamos classificar os músculos. Os músculos no corpo da gente são de três tipos: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o estriado liso. O estriado esquelético é aquele que fica fixo nos ossos, né? Revestindo ossos, preso aos ossos por tendões. O estriado cardíaco é o que forma o coração, o miocárdio, e o liso é o que forma vísceras, como o esôfago, o estômago, e assim vai. Olha aí, aqui são imagens reais, né, de microscopia, pedacinhos bem pequenininhos de músculo colocado numa lâmina de vidro e observado ao microscópio. Então a gente vê que o músculo esquelético, ele é estriado, dá para ver aí as estrias. Deixa eu pegar um ponteirinho aqui. Dá para ver aqui um monte de estriazinha, né? E ele é voluntário, você só move um músculo esquelético se você quiser. Músculo liso, não tem estriações, pode observar, ele só tem a liso, assim, só as fibras musculares. Ele é involuntário, ele contrai e relaxa sem depender da sua vontade consciente. Por exemplo, quando você está engolindo a comida, ela desce pelo seu esôfago naturalmente e normalmente, né? Você não precisa fazer nenhuma força para isso. O músculo cardíaco também é involuntário, porque o coração ele funciona sozinho, independente da sua vontade. Então, vamos falar um pouquinho. Na verdade, a aula vai ser basicamente sobre musculatura estriada e esquelética, né? Mas o que é a musculatura estriada? A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura macroscópica, microscópica e os componentes proteicos que formam uma musculatura estriada. Então, a musculatura estriada, que eu coloquei aqui como ME, é o tecido responsável por permitir o movimento voluntário do corpo, além de fornecer a base estrutural para a proteção de órgãos viscerais. Ou seja, os músculos, eles fazem com que a gente se movimente, tudo que se movimentar no seu corpo é feito de músculo ou tem músculos ao redor. Além disso, eles podem formar paredes, né, barreiras de proteção. Só é vocês lembrarem aí do abdômen. O abdômen não tem osso aí na frente, na sua barriga. No entanto, tem três camadas de músculos que impedem que machuque os órgãos. Claro que uma pancada vai doer, mas protegem os órgãos internos, né? Então, ainda falando sobre a musculatura esquelética, tem três camadas de tecido conjuntivo que reveste os músculos. A mais externa é o epimísio, depois vem o perimísio e depois o endomísio. Vou mostrar numa imagem mais adiante agora. Então, ó, a gente tem aqui, né, um osso, o tendão, o epimísio é uma pele bem fininha que reveste os músculos. Eu acho que quem trata carne, quem já viu tratando carne, já deve ter visto que tem uma pele bem fininha, né? Tem aqui também uma pelezinha interna que reveste os feixes de fibras, que é chamado de perimísio.
Dentro dos feixes tem um monte de fibras musculares. Isso aqui é um feixe porque tem vários fibras musculares, né? Então, a pelezinha que reveste aqui, ó, é chamada de endomísio, ok? E aí vamos puxar um feixe desse. Puxou aqui, dentro tem um monte de fibra, vamos puxar uma fibra, ó. Então, o músculo, um feixe e as fibras. Epimísio, a membrana mais externa. Perimísio é a que reveste o feixe. Endomísio é a que reveste a fibra. E aqui está a fibra. E aqui tem mostrando como se fossem vasos sanguíneos. Olha aí, endomísio. A fibra muscular, ela é a unidade celular do músculo. O que significa unidade celular? Ela é a célula do músculo. Ela é a célula do músculo. Assim como a célula adiposa é a célula de gordura, a célula epitelial é a célula da pele, a fibra muscular é a célula do músculo, né? Só que o nome dessa célula, das partes dessa célula, tem algumas diferenças. Por exemplo, em células como um adipócito ou epitelial, ela tem membrana plasmática. Na célula muscular, a membrana é chamada de sarcolema. O citoplasma nessa célula é chamada de sarcoplasma. O núcleo permanece e as organelas também permanecem. Só que o retículo endoplasmático na célula muscular chama-se retículo sarcoplasmático. Dentro dessa célula tem uma região com diversos filamentos proteicos, é um monte de filamentos de proteína denominados miofibrilas. Tá? As miofibrilas possuem regiões altamente organizadas como o sarcômero. Tá? Cada sarcômero possui bandas e linhas. Banda A, banda I, banda H, linha M e linha Z. São apenas estruturas para identificação melhor da miofibrila. Deixa eu passar aqui uma imagem. Então, ó, aqui está o feixe de fibra muscular. Aí você puxou aqui, ó, uma miofibrila. E se você observar, ela tem partes diferentes, ó. Tá vendo? Tem partes diferentes. Cada partezinha dessa, separada por um zigue-zague, tá vendo? É chamada de sarcômero. Entre um sarcômero e outro, tem aqui um zigue-zaguezinho que é chamado de linha Z. Então, observe que em um sarcômero tem duas linhas Z e tem uma linha no meio aqui, ó. Linha M, linha do meio, linha M. Entre a parte clara, entre um sarcômero e outro, é chamado banda I. A parte escura dentro de um sarcômero é chamada de banda H. A parte do meio, onde tem a linha M, é a banda H. E ele completo é o sarcômero. Eu sei que isso aqui deve ser um pouco chato e um pouco até difícil. Complicado não, mas um pouquinho... Eita, fiquei sem entender. Mas isso aqui é só estrutural para entender como é que a fibra é dividida. Não é tanto o foco de vocês, mas é só para vocês entenderem. Como isso aqui tem um monte de regiões diferentes, as coisas acontecem aqui dentro de forma diferente. E é isso que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Deixa eu pegar uma imagem de um pedacinho pequenininho de músculo colocado numa lâmina e corado para vocês verem o que significa. O que significa não, onde fica cada linha dessa e cada banda dessa. Então, ó, aqui ó, a gente tem a banda A, que é essa parte escurinha do meio. Aqui a gente tem entre essa linha e essa outra linha, é chamado de banda I. No meio da parte escura é chamado linha M. E aqui, ó, é a linha Z. Ok? De novo, não se aperreiem em decorar isso. Isso aqui é mais a nível de conhecimento, porque o foco de vocês mais é como funciona. O axônio... vou falar sobre junção neuromuscular, que significa o neurônio... porque vocês devem recordar, lá no sistema nervoso, quem manda a informação para o nosso corpo inteiro funcionar é o encéfalo. É o encéfalo. E o encéfalo é formado por neurônios e os neurônios e as fibras nervosas estão espalhados por todo o corpo para receber
essas ordens. As ordens, né, de como agir. E isso não é diferente no músculo. O músculo, para funcionar, tem que receber uma informação lá do sistema nervoso. Então, antes de falar de fato sobre junção neuromuscular, vamos só relembrar um pouquinho sobre neurônio. Então, o neurônio é essa célula aqui, bem especial, tá? Aqui tem o corpo celular, o núcleo celular. Isso aqui é uma célula chamada neurônio. Tudo isso é uma célula só. Ela é bem diferente assim mesmo, mas ela é assim mesmo. Aqui é o núcleo, aqui é o corpo celular. Essas ramificações parecendo galinhos são chamados de dendritos. O corpinho aqui, ó, é chamado de axônio. Essas partezinhas aqui são chamadas de bainha de mielina e aqui é chamado de terminal do axônio. Aqui tem uma seta mostrando aí, impulso nervoso, ou seja, a informação parte daqui, percorrendo para cá, e onde essas pontinhas estiverem conectadas é que vai receber a informação. Se for no olho, imagine aí, vou criar uma situação aqui só para imaginação, não é exatamente desse jeito. Mas imagina aí que seu olho está fechado e aí a informação vem assim, abre o olho. Aí vem o impulso nervoso, manda abrir o olho. Essas pontinhas aqui, ó, estarão ligadas ao redor do olho para que ele abra. Então ele, puf, abre. Se a informação vier, fecha, ele, puf, fecha. Mas como a gente está estudando impulso, sistema muscular, fisiologia muscular, imagine que aqui vai ter um músculo. Então a informação que vem é para o músculo, ok? Pronto. Passada essa breve revisão do neurônio, vamos voltar para lá. Na junção neuromuscular, o axônio, que é isso aqui, ó, tá vendo? Que é o finalzinho do neurônio, ele vem, aqui é como se fosse um músculo, então observe que um pedacinho do neurônio, do axônio, que é o final do neurônio, ligou nessa fibra, nessa fibra, nessa fibra, nessa fibra, porque como o músculo é formado por várias fibras, ele não pode ficar em apenas uma, tem que inervar todas, né? Inervar é se ligar a todas, né? Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê o finalzinho do neurônio, então a informação vem lá do cérebro, desce, e vamos supor que a informação veio, contrai ele, puf, contrai, relaxa ele, puf, relaxa. Mas como é que essa informação vem? Essa informação vem através de neurotransmissores. Mas antes, vamos só entender aqui, ó. Cada ponto desse que o terminal aqui ligou é chamado de placa motora terminal, ok? Onde ele tocou aqui tem um espaço. Aqui é simbolizando o músculo. Então, isso aqui vai ter aqui, 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 aqui e aqui. Esse espaço, não sei se vocês devem lembrar de anatomia, o neurônio não toca no órgão ou no outro neurônio. Sempre fica um espacinho entre eles. No caso do músculo, esse espaço é chamado de fenda sináptica, porque daqui vai vir as informações, ou seja, a sinapse vai acontecer nesse espaço. Essa parte da membrana, que é do axônio, que é do terminal do axônio, é chamado pré-sináptico. Se aqui é o pré-sináptico, porque é onde vai começar, é aqui que vai terminar. Então, é o pós-sináptico. E o próprio neurotransmissor, que são essas bolinhas aqui, ó, dentro dessas vesículas, dessas bolinhas maiores, que vieram até chegar aqui. Ou seja, a mensagem vem através dessas substâncias, ok? São chamadas de neurotransmissores. Então, vamos ampliar isso aqui. Então, aqui está o terminal do axônio. Aqui está o músculo, a miofibrila, né? Aqui, esse espaço é a fenda sináptica. Aqui são receptores no músculo, na célula muscular, que vai receber os neurotransmissores que vieram, que são essas bolinhas, contendo essas outras bolinhas aqui dentro. E que neurotransmissores são esses? Acetilcolina. Aqui são essas bolinhas estão representando a molécula de acetilcolina, que é um neurotransmissor que, após entrar aqui na célula muscular, vai realizar funções lá dentro, ok? Para ficar mais fácil, a gente vai ver um videozinho agora, um vídeo curto, mas bem didático, em que vocês vão entender melhor um pouquinho dessa questão da sinapse nervosa entre a célula muscular, que a gente chama de junção neuromuscular. Daqui a pouco a gente retorna.
O impulso nervoso, também conhecido como potencial de ação, viaja do cérebro ou da medula espinal para disparar a contração nos músculos esqueléticos. A partir daí, o potencial de ação percorre o neurônio motor inferior até a fibra do músculo esquelético. O local onde o neurônio motor estimula a fibra muscular é chamado de junção neuromuscular. Esse estímulo ocorre por uma sinapse química entre os terminais axonais do neurônio motor e a placa motora da fibra muscular. Os eventos da junção neuromuscular ocorrem em 7 passos coordenados. Passo 1. Um potencial de ação percorre o neurônio motor até o seu terminal axonal. Passo 2. Canais de cálcio voltagem independente se abrem e o cálcio se difunde para dentro do terminal axonal. Passo 3. A entrada de cálcio estimula as vesículas sinápticas a liberarem acetilcolina através de exocitose. Passo 4. A acetilcolina se difunde para a fenda sináptica e se liga a receptores de acetilcolina que contêm canais de cátions ativados por ligante. Passo 5. Estes canais se abrem. Passo 6. Íons de sódio demonstrados em vermelho entram na fibra muscular, enquanto íons de potássio, demonstrados em azul, saem da fibra muscular. O maior influxo de íons de sódio em comparação com o menor fluxo de saída de íons de potássio faz com que o potencial de membrana se torne menos negativo. Passo 7. Quando o potencial de membrana atinge um limiar, um potencial de ação é propagado pelo sarcolema. A neurotransmissão para a fibra muscular cessa quando a acetilcolina é removida da fenda sináptica. Essa remoção ocorre em 2 passos. Primeiro, a acetilcolina se afasta da placa motora. Depois, ela é quebrada pela enzima acetilcolinesterase em ácido acético e colina. A colina é então transportada para dentro do terminal axonal para a síntese de nova acetilcolina. Pronto. Aquilo que a gente viu, basicamente, a gente está vendo aí nesse GIF um braço e um antebraço levantando um peso, certo? Mas se vocês observarem, quem está puxando os ossos é o músculo. Ó. Observem que é o músculo que puxa. Então, para que o músculo puxe, tem que vir uma informação lá do sistema nervoso, através do neurônio, e acontecer isso que a gente viu agora, né? Vai ter que entrar os neurotransmissores aqui e que vão fazer algumas outras coisas acontecer lá dentro, né? Alguns outros fenômenos que a gente vai ver a partir de agora. Então, para que haja a contração, tem que vir uma informação do neurônio que está meio conectado, né? Claro, através da fenda sináptica, leva a neurotransmissores e o músculo responde, ok? Então, a musculatura esquelética estriada, né? A musculatura estriada, ela possui os seguintes filamentos lá dentro, porque o músculo é cheio de filamentos. Então, a gente tem filamentos de actina, miosina e titina. São 3 proteínas que são importantíssimas para que haja contração muscular. Então, a gente viu já aqui, ó, essa imagem, né, mostrando o sarcômero. Então, dentro daquele músculo que a gente viu agora, contraindo, né, levantando peso, pegou aqui um feixe, pegou uma célula muscular, uma fibra muscular, tem essas divisões na célula muscular. E aí, ó, quando você separa um sarcômero e vai olhar dentro dele microscopicamente, é assim, ó. Então, tem aqui os filamentos de actina, esse
esse. E os filamentos de miosina, que são esses do meio. Se vocês usarem a imaginação de vocês aí, vocês conseguem imaginar entrando um nos outros assim, como se fosse uma sanfona. Então, imaginem que esses aqui e esses aqui vão encolher. Eu vou mostrar mais adiante, mas vocês têm que já usar a imaginação. A miosina vai chegar aqui, ó, na linha M. É essa também. E aí vai encolher, encurtar, depois vai esticar. Outra imagem aqui a gente consegue ter um esquema, né, mostrando aqui, ó, o músculo quando está relaxado, todos os filamentos ficam distanciados, ó. Tá vendo? Olha a distância. O músculo quando contrai, ou seja, encurta, ele fica menor. Mas o que aconteceu? Observem que aqui, ó, só vem até aqui, só que agora ele vem até o final. Então ele encolheu. Basicamente, o que acontece, ó, dentro do músculo? Tá vendo? Então, aqui estão as proteínas de actina, os filamentos proteicos de actina, de um lado e do outro. E no meio está o filamento de miosina. Aqui, ó, a linha Z. Do outro lado vai ter outro sarcômero, outro e assim vai. Tá? E isso forma isso está dentro da célula muscular. Então, quando você encurta o braço, imagina que tem um peso lá no chão e você vai pegar. Quando você se abaixa para pegar, os músculos da sua coxa, os músculos do seu abdômen, de suas costas, do seu braço, antebraço, eles encurtam e quando você sobe, eles voltam. Então, encurtar, volta. Imagina aí você fazendo um abdominal deitado. Então, você encurtou, voltou. Aí, encurtou, voltou. Espero que tenha dado para vocês associarem com a imaginação aí. Imagina aí, deitado. Aí, levantou o corpo para fazer abdominal, voltou. Levantou o corpo para fazer abdominal, voltou. Isso que é a contração. E é isso que acontece dentro da célula com essas proteínas, esses filamentos proteicos. Mas não, os componentes da contração, né, para que haja contração, não são apenas a actina e a miosina, como a gente viu. Tem a troponina, a tropomiosina, a molécula de ATP, que é a energia, e o íon cálcio. Tá? Então, quero que vocês façam o que agora? Deem pausa, ou pode fazer no final do vídeo também, não tanto faz, mas vocês vão copiar no caderno e pesquisar o que é actina, o que é miosina, o que é troponina, o que é tropomiosina, o ATP vocês já conhecem, mas coloque também o que é ATP e o que é íon cálcio. Ok? Anotem e respondam para até fixar mais, porque isso aí são os componentes que estão envolvidos na contração e no relaxamento, tá? Ou seja, na fisiologia muscular. Então aqui, ó, aqui é a molécula proteína da actina. Esse colar de bolinhas aqui, ó, parece um colar de pérolas, ele é a actina. Se vocês observarem, ao redor da actina tem esses dois fiozinhos aqui, azulados, que é chamado de tropomiosina. E tem aqui 3 bolinhas, que são as troponinas, tá? Tudo isso aqui é proteína, são proteínas de formas diferentes, mas são proteínas. Esse outro aqui, ó, enrolado, entrelaçado, com 2 cabecinhas, na verdade são 2 filamentos, né, entrelaçados que formam um só, é o filamento de miosina. Como ele é um pouco mais grosso, vocês podem achar em algum livro, filamento grosso, filamento fino. O filamento grosso é a miosina e o filamento fino é a actina, ok? Então, existe a teoria que define, né, a contração e o relaxamento muscular como a miosina e a actina, ó, deslizando uma sobre a outra. Observem. Não parece uma corrediça de gaveta de armário, de guarda-roupa? Quando você puxa a gaveta de um guarda-roupa ou de um armário, observe que nas laterais tem como se fossem umas corrediças assim, não é? Então, eles não deslizam entre si lá? Então é mais ou menos isso que diz aqui, ó. A teoria do filamento deslizante diz que há um encurtamento dos sarcômeros. Cada estrutura dessa, entre uma linha Z e outra linha Z, é um sarcômero. A gente já viu isso. Então o que é que acontece? Ele encurtou, esticou.
encurtou, esticou, tá vendo? Então há um encurtamento dos sarcômeros. E esse encurtamento acontece porque os filamentos de actina, que é os de cima, ó, deslizam sobre os filamentos de miosina. Tá? Não é o comprimento do filamento que se altera, ou seja, ó, o filamento é o mesmo, ele não ficou maior ou menor. O que acontece é que um desliza sobre o outro. Tá vendo? E aí vamos ver aqui o passo a passo do processo de contração muscular. Então aqui ó, o filamento grosso, que é o de miosina, ele fica todo entrelaçado e fica assim, com várias cabecinhas, tá vendo? Que vão se ligar às actinas. E aqui o filamento fino, que é o de actina, com a tropomiosina, que é essas cordinhas, e com a troponina, que são essas bolinhas. Então, a molécula de miosina, que é essa aqui, possui um sítio de ligação para a actina e outro para a terpase. O que é sítio de ligação? Digamos que são entradas, ó. Cada cabecinha dessa tem duas entradas, tá? Porque vai se ligar aí. E a quitina também, só que ela só tem uma entrada. Se vocês observarem, tem uns buraquinhos aqui, ó. Só que esses buraquinhos estão cobertos, né, pela tropomiosina. E a gente vai entender já já por quê. Mas se vocês pararem para observar, para pensar um pouco agora, se aqui na miosina tem uma abertura na cabecinha dela, e aqui na actina também tem uma abertura, o que é que acontece? Claro, uma se liga à outra, ok? Vamos seguir. Então aqui, ó, a gente tem a molécula de actina, a cordinha, as proteínas em formato de filamentozinho aqui, tropomiosina, e as troponinas. Se vocês observarem, essas cordinhas elas estão tampando as aberturas que essa cabecinha da miosina precisa ligar para puxar, para fazer aquele deslizamento do músculo. Então, como é que ela vai se ligar? Não tem como ela se ligar. Então, no estado de repouso, ou seja, o músculo relaxado, a miosina, que é essa daqui, ó, não consegue se ligar à actina. Por quê? Porque os sítios de ligação, as aberturas, ó, estão todas obstruídas. Então, como é que ela vai se ligar para puxar? Não tem como se ligar, né? Então, ó, todos os sítios de ligação da actina estão fechados. Para que aconteça a contração, eles têm que se abrir. Na verdade, abrir não, eles precisam ser desobstruídos, que ele tem a tropomiosina está na frente, ela tem que sair daí. E como é que ela vai sair daí? Tem um mineral que é importante nesse processo. Então veja, o cálcio, que é liberado lá do retículo sarcoplasmático dentro da célula muscular, por ordem, digamos assim, da neurotransmissão lá do neurônio, que a gente já viu. Quando o neurotransmissor entra do neurônio na miofibrila, na célula muscular, a função dele basicamente é fazer com que o retículo sarcoplasmático libere o cálcio. O cálcio vai se ligar à troponina, que são essas aqui, ó, essas bolinhas. A troponina, por sua vez, se liga à tropomiosina e puxa ela, ó. Tá vendo? Ele se ligou, puxou e deixou aqui os espaços abertos, ó. Pronto. Agora com os espaços abertos, já a actina está com os espaços abertos, a miosina consegue se ligar. Né? Agora a miosina consegue se ligar. Nesse esquema tem apenas uma cabeça de miosina. Só que no corpo, né, na situação real, são várias cabecinhas aqui puxando, como a gente já viu anteriormente. Okay? Então, ó, o cálcio se liga à troponina, que é a bolinha, e remove a tropomiosina, puxando a cordinha, liberando o sítio de ligação da actina para a miosina, ou seja, ficou aberto, certo? A ligação da miosina com a actina traciona, ou seja, puxa. No que ela puxa, aí acontece o deslizamento. Acontece puxando. Ok? E aí, ó, vamos lá. A miosina, esse colazinho de pérolas aqui, actina, esse filamento, miosina, eles se encaixaram, certo? Porque teve o cálcio que puxou a troponina e a tropomiosina. Aí se liga para ter a contração. Quando tem a ligação, elas puxam a actina, há um deslizamento sobre ela, depois ela solta novamente, porque o cálcio, assim que não é o cálcio que está segurando a troponina e a tropomiosina, ele não fica muito tempo lá. Assim que
tem esse ciclo de arraste, de deslizamento, o cálcio é liberado. No que o cálcio é liberado, a troponina e a tropomiosina voltam a obstruir aquele espaço. E no que a troponina e a troponina voltam a obstruir, tem que ter novamente a informação para o cálcio voltar para reiniciar o ciclo. Aqui e aqui. Então, se vocês observarem aqui, ó, nessas imagens, quando nós estamos em repouso, com a musculatura em repouso, ó, aqui é a proteína miosina, com as várias cabecinhas que ela tem, ó, e aqui as moléculas de actina, proteína actina, toda envolvida por troponina e tropomiosina. Então, essa cabeça da miosina não consegue tocar aqui porque a troponina está na frente. Mas quando o cálcio vem, ele arrasta essa cordinha, que é a tropomiosina, e aí a cabeça da miosina se liga. No que ela se liga, ela permite que consiga se ligar e puxar, ó. Tá vendo? Puxar. Eu sei que parece não ser muito fácil de entender, tem que usar muita imaginação. Mas eu coloquei outro vídeo para vocês verem, que eu acho que vai, como tem uma animação, vai explicar até um pouco melhor essa parte, tá bom? Vamos ver. Antes de ver, aqui tá, eu marquei aqui para vocês perceberem que em repouso não fica conectado e em contração fica conectado, tá vendo? Por causa do cálcio. Agora sim, vamos ao vídeo. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente
e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores que despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. Pronto, achei que aquele vídeo foi bem didático, acho que dá para entender bem direitinho, né? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, é bom assistir essa videoaula de novo, né? Mas vamos seguir que a gente já está acabando. Quando a gente fala de contração, né, muscular, a gente fala de, por exemplo, pegar peso. Então, a velocidade da contração, ela é inversamente proporcional à carga. Ou seja, quanto maior o peso que você pega, mais lento você pega esse peso. Isso é bem óbvio de se pensar, né? Mas é assim que acontece mesmo, tá? Quanto mais peso, menor o tempo. E quais são as fontes de energia para os músculos, né? Para o tecido muscular? Primeiro, é através da fosfocreatina. E o que é fosfocreatina? Ela é a primeira energia disponível ao músculo. Ela é uma molécula de creatina fosforilada, que é um importante depósito de energia dentro do músculo esquelético. Mantém a contração no músculo por 5 a 8 segundos. A segunda fonte é o glicogênio muscular. Acho que vocês devem ter visto isso em bioquímica, eu creio. Glicogênio é glicose em forma de reserva, né? No caso, o glicogênio muscular é o estoque de energia dentro do músculo, é uma energia rápida, né? A disponibilidade é rápida, 2,5 vezes maior do que a aeróbica. O único problema é que tem um acúmulo de ácido lático. Sabe aquelas dores musculares que você sente quando você faz exercício físico? Você vai na academia, faz exercício físico e sai todo dolorido? É porque houve tanta quebra de glicogênio muscular para produzir energia que o resultado disso aí foi a produção de ácido lático que acumula. Então, aos poucos ele vai sendo liberado e essas dores vão passando, né? E por último, é o metabolismo oxidativo. Não sei se vocês recordam de metabolismo, mas quando a gente fala de metabolismo oxidativo, a gente está falando de todas as reações químicas que têm por objetivo, né, quebrar as moléculas maiores em produtos mais simples. Para quê? Para que haja a energia necessária para a realização de várias reações. É a partir daí que 95% da energia é utilizada. E quais são essas moléculas que são quebradas, né? Carboidratos, proteínas, lipídios. É um pouco variável de acordo com a atividade do músculo, com o tipo de treinamento e com o tipo de músculo, porque cada músculo tem as suas particularidades, ok? Aqui tem uma lista de exercícios para vocês responderem no caderno, tá? Sobre o assunto de hoje, tá? Então vocês respondem, anota lá no caderno, vai fazer que nem fez na aula passada, tá? Eu acredito que a gente fez assim também. E, pessoal, a gente chega até o final dessa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Gravar videoaulas para quem sempre deu aula presencial está sendo meio desafiador, mas aos poucos a gente vai aprendendo e vai desenrolando, tá bom? Eu espero realmente que o conteúdo tenha sido assimilado. Se não foi, tentem assistir novamente e qualquer dúvida podem perguntar lá no ambiente virtual, tá bom?